Olá, que bom ter você aqui de volta. No episódio anterior, já deu para ter uma noção de como o mundo está mudando rapidamente e do quanto é importante a gente se manter sempre atualizado. Agora, vamos começar essa aula com uma reflexão. É super importante a gente se aperfeiçoar, mas no que a gente deve focar para melhorar? Nos nossos pontos fracos ou nos nossos pontos fortes? Aonde você acha que é mais importante você colocar o seu tempo para melhorar? Nas suas qualidades ou nos seus defeitos? Muita gente decide focar nos pontos fracos, já que pensa que aquilo que faz bem já faz bem. Vamos focar naquilo que precisa melhorar. Agora, isso faz sentido? Vamos imaginar o seguinte cenário. Um jogador de futebol, por exemplo, o Neymar. Ele joga no Barcelona, na seleção brasileira também. O cara é super bom no ataque, driblando, partindo para cima, da defesa, dá assistência, faz um monte de gols. Dá para imaginar o quanto ele treina. São horas e horas e horas de treino. Mas por mais que o Neymar seja um baita jogador, ele não é o melhor na defesa. Ele não é tão alto, faz muita falta quando vai roubar a bola. Como zagueiro, ele não é o melhor do mundo. E é fato, todo mundo sabe que ele não é o melhor do mundo na defesa, inclusive o treinador. Onde você acha que ele foca os treinamentos dele? Ele treina o que ele é bom para fazer ainda melhor? Ou ele treina aquilo que ele não faz tão bem? É óbvio que ele treina um pouco de defesa, mas se esse fosse o foco principal, seria um baita desperdício de talento. Tem um monte de gente muito melhor que ele para fazer o papel de defesa. O ideal é ter um time completo, para ele não ter que se preocupar tanto com isso e poder focar no que ele faz de melhor, que é partir para cima e ir para o ataque. Por mais que ele seja excelente no que ele faz, sempre dá para melhorar. E é nisso que ele se diferencia. Por isso que os jogadores treinam tanto e estão sempre buscando um novo jeito de melhorar. Quando a gente foca nos nossos pontos fortes, a gente tem muito mais chance de se destacar naquilo que a gente faz. E também a gente se sente muito melhor fazendo aquilo no que a gente é bom. Mas por que as pessoas não costumam usar seus pontos fortes? Por que isso acontece? Porque eu vejo muita gente querendo focar naquilo que tem que melhorar do que não faz bem. Já parou para pensar que desde pequenos a gente é estimulado a esconder os nossos defeitos? O foco quase sempre é em melhorar aquilo que a gente faz errado. É bronca atrás de bronca para corrigir aquilo que é mal feito. Mas poxa, se eu sou bom em A, B e C, por que você está me cobrando que eu sou ruim em D? Você já parou para se perguntar por que assim? Existem várias razões, desde a nossa cultura, até a nossa criação, até a forma como a gente aprende na escola. Talvez você nunca tenha parado para se questionar como funciona o sistema educacional. Mas dá uma olhada nesse vídeo. Albert Einstein once said, "Everybody's a genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid." Ladies and gentlemen of the jury, today on trial we have modern-day schooling. Glad you could come. Not only does he make fish climb trees, but also makes them climb down and do a 10-mile run. Tell me, school, are you proud of the things you've done? Turning millions of people into robots, do you find that fun? Do you realize how many kids relate to that fish? Swimming upstream in class, never finding their gifts, thinking they are stupid, believing they are useless? Well, the time has come, no more excuses. I call school to the stand and accuse him of killing creativity, individuality, and being intellectually abusive. He's an ancient institution that has outlived his usage. So, Your Honor, this concludes my opening statement, and if I may present the evidence of my case, I will prove it. Proceed. Exhibit A. Here's a modern-day phone. Recognize it? Here's a phone from 150 years ago. Big difference, right? Stay with me. Here's a car from today, and here's a car from 150 years ago. Big difference, right? Well, get this. Here's a classroom of today, and here's a class we used 150 years ago. Now, ain't that a shame? In literally more than a century, nothing has changed. Yet you claim to prepare students for the future? But with evidence like that, I must ask, do you prepare students for the future or the past?
I did a background check on you and let the record show that you were made to train people to work in factories, which explains why you put students in straight rows, nice and neat, tell them sit still, raise your hand if you want to speak, give them a short break to eat, and for 8 hours a day, tell them what to think. Oh, and make them compete to get an A letter which determines product quality, hence grade A of meat. I get it. Back then, times were different. We all have a past. I myself am no Gandhi. But today, we don't need to make robot zombies. The world has progressed. And now we need people who think creatively, innovatively, critically, independently, with the ability to connect. See, every scientist will tell you that no two brains are the same. And every parent with 2 or more children will confirm that claim. So please explain why you treat students like cookie cutter frames or snapback hats, giving them this one-size-fits-all crap. Watch your language. Sorry, Your Honor, but if a doctor prescribed the exact same medicine to all of his patients, the results will be tragic. So many people would get sick, yet when it comes to school, this is exactly what happens, this educational malpractice, where one teacher stands in front of 20 kids, each one having different strengths, different needs, different gifts, different dreams, and you teach the same thing the same way? That's horrific. Ladies and gentlemen, the defendant should not be acquitted. This may be one of the worst criminal offenses ever to be committed. And let's mention the way you treat your employees. Objection. Overruled. I want to hear this. It's a shame. I mean, teachers have the most important job on the planet, yet they're underpaid? No wonder so many students are short-changed. Let's be honest, teachers should earn just as much as doctors, because a doctor can do heart surgery and save the life of a kid, but a great teacher can reach the heart of that kid and allow him to truly live. See, teachers are heroes that often get blamed, but they're not the problem. They work in a system without many options or rights. Curriculums are created by policymakers, most of which have never taught a day in their life. Just obsessed with standardized tests. They think bubbling in a multiple choice question will determine success. That's outlandish. In fact, these tests are too cruel to be used and should be abandoned, but don't take my word for it. Take Frederick J. Kelly, the man who invented standardized testing, who said, and I quote, "These tests are too cruel to be used and should be abandoned." Ladies and gentlemen of the jury, if we continue down this road, the results will be lethal. I don't have much faith in school, but I do have faith in people. And if we can customize healthcare, cars, and Facebook pages, then it is our duty to do the same for education, to upgrade it, change it, do away with school spirit, because that's useless. Unless we're working to bring the spirit out of each and every student, that should be our task. No more Common Core. Instead, let's reach the core of every heart in every class. Sure, math is important, but no more than art or dance. Let's give every gift an equal chance. I know this sounds like a dream, but countries like Finland are doing impressive things. They have shorter school days. Teachers make a decent wage. Homework is non-existent, and they focus on collaboration instead of competition. But here's the kicker, boys and girls. Their educational system outperforms every other country in the world. Other places like Singapore are succeeding rapidly. Schools like Montessori, programs like Khan Academy, there is no single solution. But let's get moving, because while students may be 20% of our population, they are 100% of our future. So let's attend to their dreams, and there's no telling what we can achieve. This is a world in which I believe. A world where fish are no longer forced to climb trees. I'll rest my case. É incrível, né? E é muito real. Se você for julgar um peixe pela sua habilidade de subir uma árvore, esse peixe vai se sentir um inútil a vida inteira. E a gente não percebe o quanto a gente faz isso todos os dias. É muito doido pensar dessa forma, mas muitas vezes nós nos cobramos resultados dessa mesma maneira. Uma coisa que deixa a vida muito mais leve é quando a gente para de se comparar com os outros e começa a se comparar consigo mesmo. Às vezes, outra pessoa pode ter um mega talento para alguma coisa que você não tem. E daí? Com certeza você é muito melhor que aquela pessoa em um monte de outras coisas. Pode ser que você ainda não tenha clareza sobre qual realmente é o seu diferencial. Você já consegue dizer o que você já fez que ninguém mais consegue fazer do mesmo jeito que você? Porque pode ter certeza de que você é muito melhor que o Neymar em um monte de coisas. Dá para imaginar alguma? Para pensar.
no que você é melhor do que ele, no que você é melhor do que eu, no que você é melhor do que seu melhor amigo. O que você tem como diferencial que provavelmente mais ninguém tem. Fica tranquilo, que se ainda tá difícil de responder, a gente vai chegar lá. E vale mencionar que tem uma confusão muito comum que as pessoas costumam fazer entre técnica e talento. Sabe quando a gente fala que uma pessoa já nasceu sabendo? Tudo bem, tem algumas coisas que a gente tem uma habilidade mais natural para fazer. A gente faz muito bem, até com pouco treino. Não necessariamente nasceu sabendo, mas pode ter um talento especial. Mas o talento sozinho não resolve, porque sem aprimorar esse talento, você se torna apenas um cara bom entre muitos amadores. Já as técnicas e conhecimentos podem ser adquiridos, mesmo sem a pessoa ter um talento inicial. Você pode não ser o melhor do mundo em alguma coisa, mas pode treinar tanto que chegue a ponto de parecer que é um talento nato. Aliás, nem sei se existe talento nato. Tem um exemplo que mostra bem essa diferença. Um ex-jogador de basquete da seleção brasileira muito conhecido é o Oscar Schmidt. Ele bateu o recorde mundial de basquete com mais de 49 mil pontos. O cara fazia tanta cesta, que apelidaram ele de Mão Santa. E muita gente achava que aquilo era um talento nato, como se os seus pontos fossem uma inspiração divina. Mas ele não gosta muito desse apelido. Tem uma frase que ele mesmo disse sobre isso. Não dá para treinar mais do que eu treino. Eu fiz 1000 arremessos por dia durante a vida toda, fora os treinos. Esse negócio de mão santa não é verdadeiro. É mão treinada. Mas como que a gente faz para identificar os nossos talentos ou saber no que vale a pena treinar até ficar bom? Essa é uma das grandes vantagens do autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, melhor a gente consegue aproveitar os nossos pontos fortes. Eu tenho uma capacidade meio estranha, mas ao mesmo tempo divertidíssima, de saber me observar. É como se houvesse uma Bel Pace espectadora, de fora, olhando as ações e emoções e reações da real Bel Pace. Algumas vezes eu tenho a sensação de que existem duas de mim mesma em mim mesmo. Uma vivendo intensamente o momento e outra me observando com extrema atenção e pensando em como eu posso ser melhor. Essa espectadora passa o tempo todo observando o filme da vida da Bel Pace. E a consequência disso é que eu acabo sendo uma ávida observadora da minha própria vida. De drama a comédia. Acabo por me entreter bastante. E é como se fosse um reality show privado, onde eu tenho me acompanhado 24 horas por dia durante 28 anos. E eu já saquei bem como ser a protagonista. Parece coisa de louco, mas é muito legal. Por exemplo, nesse momento, eu tô gravando a aula. A Bel que vive tá só preocupada em dar o seu melhor para a aula. Mas tem tipo uma Bel observadora aqui que tá parando para reparar principalmente como eu me sinto. Se eu me sinto confortável, se eu sinto que eu poderia estar fazendo algo de forma melhor, se minha cabeça foi para algum outro lugar. Mas o papel da Bel real é estar aqui com a cabeça só pensando no curso. Como se a única coisa que eu tivesse na vida para fazer fosse essa 1 hora dessa aula. Dedicação extrema, total, presente no momento. E é muito bacana. Você começa a fazer isso, você não consegue não fazer isso. Tenta. Tenta porque vale a pena. E tem uma baita dica. Há um valor inestimável em ter clareza sobre quem você é. É uma das frases que eu coloquei nos meus livros. Se você ainda não entendeu bem como funciona o protagonista da sua vida, ou seja, você, tá na hora de dar um mergulho nisso. Eu me observo em negociações, me observo quando improviso, me observo em situações de pressão e também em situações extremamente desconfortáveis. Eu amo me observar quando eu tô feliz para aprender o que me faz feliz, mas eu amo me observar quando alguma coisa não tá bem também. Algumas pessoas acham que, por exemplo, a gente sorri porque a gente tá feliz, mas às vezes eu reparo que é só eu sorrir para ficar feliz. Ou seja, é o outro caminho. E você repara essas coisas se observando. Desenvolver a habilidade de poder se observar de fora como um belo telespectador é muito poderoso. Tão poderoso que pode fazer com que você vire o seu maior mentor. Vale a pena experimentar. Sempre que lembrar, quando precisar ter mais clareza dos seus pensamentos, transforma a sua própria vida num reality show. Outro ponto muito interessante é deixar sempre ligado o seu radar do autoconhecimento.
É aceitar que tudo que você vive pode virar autoconhecimento. Tudo pode virar repertório. Não interessa os resultados daquele dia. Se você tiver sempre o olhar para aprender com cada experiência, com cada situação, esse radar do autoconhecimento pode te ajudar a entender os seus diferenciais. E é muito importante que você conheça os seus diferenciais. Quais são os seus pontos únicos? O que você faz muito bem? Se você virar um dos melhores do mundo nesse assunto, o que o mundo vai ganhar de relevante? Se você não melhorar, o que o mundo vai perder? Um conceito que eu levo para me ajudar a desenvolver os meus pontos fortes é o de fazer do mundo um celeiro de aprendizados. Você também pode aprender muito observando os outros. Eu me divirto transformando o mundo em uma grande sala de aula. Dá para aprender muito sobre o que você quer e sobre o que você não quer para a sua vida só de observar as outras pessoas e o que elas fazem. E você também pode ser um professor para as outras pessoas ao dar bons exemplos. Vamos fazer uma reflexão sobre a forma como as pessoas te enxergam, ou pelo menos como você acha que elas te enxergam. Sobre o que as pessoas te elogiam. O que você faz ou sabe que faz as pessoas te admirarem. O que você faz com naturalidade, que você sabe que não é fácil para todo mundo, mas para você é mais tranquilo. Vou dar alguns exemplos da minha vida. Desde quando eu era pequena, as pessoas me falavam: nossa, quanta energia! Nossa, quanta curiosidade! Nossa, que legal que você quer ajudar as pessoas! E para mim, aquilo era totalmente normal. Tanto coisas mais comportamentais, até coisas mais específicas. Quando eu era pequenininha, meu forte era matemática. As pessoas se chocavam com a minha facilidade com números. E para mim, aquilo era normal. Eu não pensava em autoconhecimento naquela época. Eu não usei isso como um fato certo todo dia para decidir como melhorar a cada dia. Mas quando eu percebi que esses 3, 4 pontos eram diferenciais, eu reparei que eu devia usá-los de alguma maneira. E claro, um outro ponto foi desenvolvendo, mesmo sem eu perceber, para virar diferencial. Mas agora que eu olho para trás e vejo isso, eu percebo que cada dia poderia ser um crescimento contínuo muito forte. E é o que eu faço hoje. Ou seja, ao conhecer bem os seus pontos fortes, fica muito mais fácil enxergar os seus diferenciais. E entendendo os seus diferenciais, fica muito mais fácil de usá-los e se tornar incrível nesses pontos. Agora, vamos voltar. Como descobrir então seus pontos fortes? Vamos para uma análise do seu repertório. Eu adoro esse conceito de repertório. O que você já estudou? Com o que você já trabalhou? Que tipo de experiência você já teve? O que você já negociou e conquistou? Em quais coisas você já mergulhou e quis aprender mais? Pensa na sua história. Que tipo de boas ações e realizações você já teve? Porque é importante entender o que você já fez, que experiência você já teve, para ter noção do que você gosta de fazer. Isso eu chamo de repertório, todo tipo de informação, ação, experiência que você já teve na sua vida. Qual valor você agrega quando você está junto com alguém? E não precisa ser mirabolante, tá? Pode ser que você tenha uma super paciência e você faz com que a sua equipe não atropele as coisas. Ou que você tenha uma velocidade em comum e faz com que as pessoas não travem. Ou pode ser que você tenha uma atenção ao detalhe muito legal e algo que seja importante você não deixa passar. Resumo, dá para encontrar no seu dia a dia um monte de coisas do seu repertório que podem te ajudar a melhorar os seus pontos fortes. Tem algumas outras perguntas que você pode fazer para si próprio para entender mais profundamente quais são os seus diferenciais. Vamos lá, pergunta aleatória do momento. Se você tivesse R$1 milhão na conta e tivesse que continuar trabalhando, no que você trabalharia? E se você tivesse 1 bilhão? O que você faria se você nunca mais precisasse de dinheiro? Responder essa pergunta é interessante, porque você se livra de um monte de preocupações que às vezes não se dá conta. E essas preocupações às vezes podem te levar para respostas erradas. Algumas pessoas se sentem forçadas a escolher uma só coisa na vida ou algo específico na vida, mas lembra, o mundo está mudando. Entender no que você é bom não é para te travar em uma coisa só, é para te dar mais liberdade e te mostrar possibilidades. O que ninguém faz melhor do que você.
com certeza você é melhor do que eu em um monte de coisas, como eu mencionei antes. Responde, sem modéstia, o que ninguém faz como você faz. Na minha vida, se eu olho para os meus pontos fortes e fracos, o que eu faço como ninguém? Eu sei que meu ponto mais forte é conseguir olhar para algo desafiador e encapsular tudo o que eu preciso para fazer acontecer mesmo dentro desse desafio. Executar como ninguém, com muita energia. Isso é um dos meus pontos mais fortes. E sempre sorrindo, sempre agradecendo, sempre feliz, com uma baita energia para continuar levando adiante, mesmo diante de erros. Ou seja, resiliência, execução, curiosidade, esses são meus pontos fortes. Agora, eu tenho um montão de pontos fracos. Nossa, me dá para olhar no mais profundo detalhe o dia a dia contábil de qualquer projeto. Posso até fazer, mas não é no que eu deveria colocar o meu tempo. Me coloca para decidir, por exemplo, o cenário desse curso. Sou curiosa, adoro aprender, mas não vou ser a melhor pessoa para fazer isso. E por aí vai com um monte de coisas. Um monte de coisas. Então, é muito importante que em vez de eu travar e falar, pô, mas eu quero virar ninja dos cenários. Não, eu vou aprender o quanto é preciso para continuar seguindo adiante, caso eu precise saber alguma coisa daquilo para o que eu faço no dia a dia, mas o resto do tempo, focar nos pontos fortes. Usar energia, curiosidade, execução, vontade para fazer mais e mais, que esse é o diferencial. E daí a gente volta para o grande problema que a gente já mencionou antes, que é a comparação, por ser ou não ser igual a uma pessoa. E muitas vezes as pessoas não percebem que tem pontos fortes completamente diferentes. É de novo, que nem um peixe tentando escalar uma árvore mais rápido que um macaco. Não faz sentido a comparação. Se eu quiser me comparar ao Leonel que me maquiou hoje, eu vou sofrer, porque eu nunca vou fazer isso como ele faz. É muito importante entender que existem diversos tipos de perfis. Uma pessoa não é igual a outra, e essa é a beleza. Tem muitas teorias diferentes que mostram cada um dos tipos de pessoas. Por exemplo, uma delas descreve que a gente é uma combinação de 4 características diferentes. E quanto mais temos de cada uma dessas coisas, vai determinar a forma como a gente faz as coisas na nossa vida. Quando a gente fala de perfil comportamental, tem diversos tipos, mas vamos focar em 4 aqui. E não faz diferença a ordem entre eles. Cada um tem mais resultados dependendo da situação. Um deles é o executor. É aquele cara da ação, um fazedor nato, que tem como principal motivação o resultado de preferência rápido. O executor é um cara que você sempre vai ver acelerado, fazendo o que precisa ser feito. A palavra dele é ação. Um executor não gosta de ver corpo mole. Um outro perfil é o comunicador. O comunicador é aquele cara mais envolvente, mais persuasivo, que é bom com as palavras e gosta de se apresentar na frente dos outros. Normalmente, o comunicador adora o palco, gosta de palestrar, de dar aulas, de se comunicar mesmo. Ele tem uma grande habilidade de articular as palavras e de ser entendido. Já o terceiro perfil é o planejador. O planejador é muito mais metódico. É alguém que pensa muito antes de sair fazendo. É aquele cara que gosta de planejar cada passo de uma viagem antes de sair de casa. O planejador é mais focado naquilo que ele quer que aconteça. É um visionário e muitas vezes pode ter grandes habilidades criativas. O planejador tem como foco fazer da forma certa. E o quarto perfil é o analista. É uma pessoa que avalia todas as possibilidades. O analista é alguém que está sempre se cobrando muito e dos outros também. É alguém que busca constantemente perfeição. Pessoa disciplinada, atenta aos detalhes, especialista, muitas vezes disciplinado demais até, que não deixa nada passar despercebido. Para muitas pessoas, o analista pode até soar pessimista e crítico demais, mas sendo bem utilizado, pode dar grandes ideias que ninguém tinha enxergado e ser um excelente estrategista. Esses são apenas 4 perfis, mas que geram uma possibilidade infinita de combinações únicas. Dentro das pessoas que você conhece, você consegue lembrar de alguém que tem um perfil mais executor? Uma pessoa mais acelerada para fazer tudo? E alguém comunicador? Uma pessoa que normalmente puxa todas as conversas em grupo e é muito bom em prender a atenção? E um planejador? Uma pessoa super inteligente, que raciocina bastante e consegue organizar as coisas de uma maneira lógica e que funciona. E um analista? Uma pessoa que você já conviveu,
que critica bastante as coisas ao seu redor, que presta atenção em cada detalhe e sabe dizer se uma coisa vai dar certo ou não. E nós não somos apenas um desses perfis. Cada um de nós pode ter um perfil que chame mais atenção, mas é a união de cada um desses perfis que torna a gente único. Fora que isso também pode mudar de situação para situação. Tem vezes aqui na empresa que eu preciso ser muito mais comunicadora. Como agora. Estou gravando uma aula. Agora, tem muitas vezes que eu sou muito mais executora, que gosto de colocar velocidade, de realmente sair fazendo. Tem outros momentos em que o melhor é parar e planejar, colocar as ideias no papel, para conseguir organizar a produção da melhor maneira possível. E tem horas que é melhor eu analisar, observar para entender o que não está funcionando. Esses são alguns perfis. Descobrir seus pontos fortes é para você conseguir usá-los, não como desculpa para nunca fazer aquilo no que você não é bom. Ah, eu não sou executor ou não gosto de planejar, então nem vem com essa de cronograma que não faz parte da minha semana. Ou então, eu não gosto de falar, eu não gosto de vender, não sou comunicador, deixo isso para outras pessoas porque eu não quero fazer relatório. Então não é argumento para você negar as coisas, é argumento para você conseguir entender o seu perfil. Você percebe como aí tem dois pontos bem legais? Ao mesmo tempo que entender os seus pontos fortes não pode te limitar, quando você entende as outras pessoas, você acaba perdendo menos tempo, porque você pode passar para elas o que é ponto forte delas. Um líder tem consciência dos pontos fortes de cada colaborador da sua equipe e pode posicionar seu time de uma maneira muito mais assertiva. Não adianta colocar o cara acelerado para fazer relatório, ou o analista para ficar na linha de frente, falando com as pessoas, o comunicador fechado numa sala sozinho no computador e o planejador sendo cobrado de resultados rápidos, sem organização. Pode ter certeza que você vai ter uma equipe completamente infeliz assim. Sugiro para você fazer uma brincadeira hoje. Presta atenção nas pessoas com quem você mais convive, na sua casa, no seu trabalho, ou até mesmo seus melhores amigos. Tenta identificar o perfil deles. Qual parte chama mais atenção? Pode ser que uma pessoa chame atenção por ser a mistura de dois perfis. Tenta entender o que é cada uma daquelas pessoas nas situações que estão vivendo. Talvez você passe a ver algumas pessoas com outros olhos. Vai ser muito legal. Se tiver vontade, comenta aqui como foi a experiência. Compartilha com o pessoal. Comenta até mesmo o seu próprio perfil. Estou bem curiosa para saber. Entender o seu perfil é muito importante. E claro que existem muitas outras formas de descobrir seus pontos fortes. Eu acho que é muito legal você buscar suas paixões. Porque paixão é uma das coisas que você faz dando o seu melhor. Você já parou para se perguntar o que realmente importa para você? Quais são as atividades que você mais gosta? Eu, por exemplo, amo conhecer gente nova, amo sentar para conhecer a vida de alguém, entender os desafios daquela pessoa, as conquistas. Eu adoro isso. Quais são as coisas que você mais aprecia? Sobre o que você mais ama aprender. Você pode descobrir isso desde olhando os livros que você lê, até vendo quais seriados te seguram a atenção de uma forma que você não consegue parar, até vendo quais vídeos te marcaram. Todo dia é um celeiro de informações para você entender o que desperta seus interesses e suas paixões. Inclusive, você até mesmo parar para entender quem te inspira, por que te inspira, pode te mostrar muito sobre você. Vou dar alguns exemplos da minha vida. Eu admiro muito Steve Jobs, mas por uma razão bem peculiar. É muito raro você achar numa mesma pessoa alguém que entende a visão mais ampla, o futuro, o que imagina para uma empresa daqui 5, 10 anos e também para prestar atenção no mínimo detalhe daquilo. Foi essa característica do Steve Jobs que me levou a admirá-lo muito. Isso diz algo sobre as minhas paixões, sobre o que eu admiro e sobre o que eu quero para minha vida. Walt Disney. Eu tenho uma admiração absurda pelo Walt Disney. E não só porque eu adoro interagir com as coisas que foram criadas pela empresa que ele começou, mas porque se você vai lá e lê a história do Walt Disney, esse cara só tomou na cara. O que teve de gente que passou a perna, que desapontou,
sócio que não deu certo. Ele é extremamente resiliente. Extremamente resiliente. Admiro muito o Ayrton Senna também. Na minha sala tem um quadro do Ayrton Senna. Por quê? Porque era um cara que já era muito bom no que fazia e não se acomodava nunca. Fala aí de um cara que realmente focou a vida toda em melhorar os pontos fortes. É o Ayrton, é o Senna. Então você entender quem te inspira, e mais do que isso, entender por que te inspira, pode te ajudar a entender quais são pontos na sua vida que você gostaria de desenvolver ou melhorar ainda mais. E de novo, desde livros que mexeram contigo, até filmes que mexeram contigo podem te ensinar muito sobre os seus valores. Teve um filme que eu gostei muito, que é o Intocáveis. E por que eu gostei tanto? Porque fala sobre o poder que uma amizade pode ter na sua vida. Então, quando você começa a entender esses porquês, eles são sinais daquilo que faz bem para você ou que te interessa bastante. Que tipo de conteúdo até mesmo as pessoas costumam enviar para você? Porque isso tem muito a ver com aquilo que você parece gostar demais. E pode ser o que você gosta mesmo, pode não ser, mas vale a pena analisar isso. Porque aí está o ciclo de algo que é muito legal. Se algo te energiza, quando você faz aquilo, em vez de você ficar cansado, você fica mais energizado. É o ciclo da energia sem fim. Eu adoro pensar sobre isso. Por exemplo, eu amo adquirir conhecimento e aplicar para ver as coisas acontecerem. Eu amo aprender e transformar projetos e ideias. Eu sinto que tudo que eu faço está ligado com o meu propósito de vida. E o que mais me dá energia é aprender alguma coisa e colocar em prática, ver que eu realmente estou usando aquilo que eu aprendi. Agora, como que você realmente gostaria de trabalhar? O que faz sentido para você? Tem uma frase famosa do Jorge Paulo Lemann, que sonhar grande dá o mesmo trabalho que sonhar pequeno. E é verdade. Então vamos sonhar grande. O que realmente faz um projeto se tornar real é planejar o passo a passo que precisa ser feito. E é sempre um passo depois do outro. Viajar nos seus sonhos é bom. Viajar na execução não é. Então quais são os primeiros passos que você precisa para chegar onde você quer chegar? Mas aonde você quer chegar? Qual é o seu sonho grande? Eu tenho um sonho muito grande com a fase nova. Meu grande sonho é ajudar as pessoas a desenvolver seus talentos, se conectar com outras pessoas, e eu quero impactar 1 bilhão de pessoas. Como? Dando passos em direção aos seus sonhos. Se 1 bilhão de pessoas derem pelo menos um passo a mais em direção a um sonho que elas tenham, alcancei minha meta de vida. Esse é meu sonho grande. Quando você é apaixonado pelo que você faz, você tem muito mais coragem para sair dessa zona de conforto e desvendar terrenos desconhecidos. Você já parou para pensar no quanto você é bom em um monte de coisas? Esses pontos fortes podem ser desde alguma habilidade específica, como pintar paredes ou consertar relógios, até coisas mais psicológicas, como confiança, habilidade de se adaptar e empatia. Um dos pontos mais fortes em mim é o conceito de aprender sempre. Isso não deixa de ser uma habilidade. Eu tenho a mentalidade de estar em um constante non-stop learning, nunca parar de aprender. E eu estou sempre tentando aprender em todo tipo de situação. Posso estar numa palestra, numa conversa, numa viagem, num jogo de basquete, e dá pra gente aproveitar aprendizados de tudo. Isso, inclusive, pra gente vira até produto, desde seriados de aprendizado até clubes onde pessoas super diferentes se conhecem. Então, esse olhar para sempre aprender é algo que eu considero um ponto forte e que também é ensinável para outras pessoas. Um estudo muito interessante que mostra os diferentes tipos de pessoas e de pontos fortes é a teoria das inteligências múltiplas. Quem criou essa teoria foi o psicólogo Howard Gardner, junto com uma equipe de Harvard. Essa teoria é legal para quebrar alguns mitos que algumas pessoas desenvolvem desde a escola. Não é só o cara que sabe tudo de matemática que é inteligente. Tem muitas coisas que não são exigidas como avaliação, mas que podem ser os nossos pontos fortes de verdade. Chega até a ser triste ver como as pessoas são cobradas da mesma forma, mesmo tendo habilidades tão diferentes. Provavelmente você é muito bom em pelo menos uma dessas 9 inteligências. E pode até ser que você se identifique com várias delas.
Enquanto eu for falando, analisa com qual delas você mais se identifica. A ordem delas não é importante. Cada uma pode ser extremamente relevante e até mais importante que outra em determinada situação. A primeira é a lógico-matemática. Essa é normalmente a inteligência mais cobrada dentro das escolas. Tem a ver com entender o quanto a gente sabe fazer contas, cálculos, solucionar problemas lógicos, matemáticos, resolver enigmas e a capacidade de dedução. É uma inteligência muito comum entre contadores, cientistas, engenheiros, programadores e outros profissionais que precisam de raciocínio muito lógico. A segunda inteligência é a linguística. Uma pessoa com essa inteligência bem desenvolvida tem uma grande facilidade em encontrar as palavras certas para se expressar. São pessoas que sabem falar bem, escrever bem, se expressar bem através dos gestos e muitas vezes são pessoas que têm um gosto especial pelos idiomas. Alguns profissionais que chamam atenção para esse tipo de inteligência são escritores, poetas, jornalistas, palestrantes e políticos. Essas são as duas primeiras, dentro de 9 inteligências. Eu vou falar para você, a grande maioria das escolas só considera e avalia essas 2 inteligências. Todas as outras 7 normalmente são menos valorizadas dentro do ensino tradicional, mas são igualmente importantes em termos de vida e de possibilidades. A terceira inteligência, e que deveria ser obrigatório a gente desenvolver desde pequeno, é a interpessoal. A inteligência interpessoal está ligada à habilidade de entender as intenções, motivações e desejos dos outros. É uma capacidade de entender o outro, de compreender as emoções e lidar bem com os outros. Os tipos de pessoas com essa inteligência são bem variados, desde líderes religiosos como Gandhi até políticos e professores. A quarta inteligência é a intrapessoal. É a capacidade de autoconhecimento. Ela está ligada a entender profundamente si mesmo, entender o que sente, entender o que quer. É uma pessoa que não se deixa levar por vícios, entende suas próprias crenças e consegue controlar o estresse. É a inteligência mais rara de todas. Ela permite que a pessoa mude seus hábitos e transforme esses hábitos em atitudes conscientes. É uma pessoa que tem muito autocontrole que tem essa inteligência. A quinta inteligência é musical. Sabe aquelas pessoas que são ótimas com música? Que conseguem encontrar a diferença em tudo que é som, ritmo, tom e timbre? Essas pessoas podem ser boas tanto compondo, quanto tocando, quanto cantando. É comum em compositores, maestros, músicos e também em críticos de música. A sexta inteligência é a espacial. E tem ligação com ver o mundo em 3D. Claro, todo mundo vê o mundo em 3D, mas são pessoas que têm uma noção muito boa de espaço, de ambientes, sabem fazer baliza de olhos fechados, sabe? Vai desde arquitetos, artistas, escultores, geógrafos, até jogadores de xadrez. Já identificou algumas que você tem? Ou algumas inteligências que não têm nada a ver com você? Vamos continuar com as próximas inteligências. A sétima é a corporal sinestésica. É a habilidade de coordenar sua mente com seu corpo. São aquelas pessoas que mandam o corpo fazer uma coisa e ele faz. É muito comum em atletas, atores e dançarinos. São pessoas que estão sempre explorando os limites do próprio corpo. A oitava é a inteligência naturalista. São as pessoas com facilidade em entender os seres vivos e a natureza. É uma sensibilidade para reconhecer e classificar plantas, animais, minerais, toda a variedade de fauna, flora, meio ambiente e seus componentes. É característica de biólogos, por exemplo. Uma pessoa que tinha muito dessa inteligência foi Darwin, que criou a teoria da evolução. É muito maluco pensar quantos tipos de inteligência o ser humano tem. A última inteligência é a existencial. São as pessoas que questionam os mistérios da vida e do universo. Por que vivemos? Por que morremos? Uma pessoa assim tem grande capacidade de refletir e dar sua opinião sobre questões fundamentais da existência. É bem comum em líderes espirituais e em filósofos. Você já tinha parado para pensar em quantos tipos de inteligência a gente tem? E ainda tem gente que se considera burra. Com certeza, no mínimo, você é muito bom em pelo menos uma dessas inteligências. E se a gente for além de pensar em inteligência, vamos pensar em habilidades ultra específicas. Tem coisas bem comuns. Tem pessoas com habilidades ultra diferentes. Dá uma olhada nesse vídeo.
é insano. O cara toca flauta pelo nariz. É muito doido de ver o quanto o YouTube facilitou que as pessoas possam mostrar suas habilidades para outras pessoas. E nesse meio do caminho, surgiram até novas profissões. O cara que mais ganha dinheiro como YouTuber hoje, ganha dinheiro jogando videogame. Ele grava vídeos dele jogando e narrando algum jogo e é absurdo ver a quantidade de pessoas que assistem. É muito legal pensar que daqui 5 anos ou até menos vão ter várias profissões novas, que hoje em dia a gente nem faz ideia. Como os seus pontos fortes se conectam com o que você faz hoje? Por exemplo, eu adoro aprender e eu adoro ensinar. Eu criei a Fase Nova e ela é uma escola de habilidades que faz com que estudar sobre novos assuntos e novas formas de ajudar as pessoas se torne parte do meu dia a dia de trabalho. E é muito legal, porque eu tô lá todo dia fazendo uma coisa que eu gosto e que eu sei que é um dos meus pontos fortes. Eu amo trabalhar. A grande maioria dos dias eu sinto que eu nem trabalhei, de tanto que eu gosto de fazer aquilo que eu tô fazendo. E se tem uma dica para qual vale chamar atenção, é que todo ponto forte pode ser útil. Mesmo que você não use sempre o seu ponto forte hoje, você ainda pode aproveitá-lo melhor. Você pode até mesmo ter vários pontos fortes que sejam de várias áreas diferentes. Já parou para perceber como os seus pontos fortes se conectam? Porque aí pode ter algo único. Além de tudo que a gente já pensou, perfil comportamental, inteligências múltiplas e muitas outras coisas, recursos também podem intensificar seus pontos fortes. Deixa eu explicar isso um pouco melhor. Recurso é tudo aquilo que você já tem ou que pode conseguir rapidamente que alguém te ajude. Um conceito que eu sempre levo comigo e tento espalhar ao máximo é que 99% dos recursos que você precisa você já tem. Você já tem praticamente tudo do que você precisa. Tudo bem, pode ser que você não tenha 100% quando você pensa em longo prazo, mas para dar o primeiro passo, com certeza você já tem o que precisa. E um dos recursos mais valiosos que todo mundo tem igual é o tempo. Como você usa o seu tempo? Porque uma das habilidades mais valiosas que a gente pode desenvolver é saber administrar o nosso tempo. A gente ainda vai falar bastante sobre isso durante a jornada. Quanto tempo você gasta em problemas que são urgentes? Telefone que toca, alguém que te pede algo em cima da hora. Quanto tempo você consegue utilizar para fazer aquilo que é realmente importante? Quanto tempo você perde em coisas que não agregam muito valor para sua vida? Às vezes jogando tempo fora em algumas conversas desnecessárias ou mídias sociais não relevantes e muitas outras coisas que, se você utilizar fora de hora, pode acabar perdendo muito tempo. É importante parar um pouco para relaxar, mas isso não pode virar a sua regra. Para um pouco para pensar. Quanto você tem de tempo durante o seu dia e quanto você poderia separar para fazer algo para você, algo realmente importante? O tempo é um dos nossos melhores recursos e maiores recursos. A gente precisa saber usar o nosso tempo da melhor maneira possível. E outro recurso muito importante são pessoas. Quem você conhece que pode te ajudar a realizar aquilo que você quer tanto realizar? Que pessoas você pode conhecer que podem ser de muito valor para aquilo que você quer construir? Pode ser que alguém da sua família ou algum amigo tenha alguns interesses super alinhados com os seus. Qual é a sua rede de contatos? Quem te admira? Quem você conhece que pode ser seu cliente, seu sócio ou qualquer coisa que faça sentido para você? Um outro recurso é a estrutura. O que você já tem disponível? Um certo espaço físico, um computador, um site, um celular, um emprego, uma empresa? O que você já tem de estrutura? O que seria muito bom se você tivesse? E o que normalmente é mais desejado de tudo? O recurso dinheiro. Olha, o dinheiro é o último recurso que é realmente necessário. É engraçado, porque dinheiro costuma ser o primeiro recurso para o qual as pessoas costumam dar muita importância. Muita gente fala, quando eu tiver dinheiro eu faço isso. Ou quando eu tiver tempo eu faço isso. Eu volto naquela frase, 99% do que você precisa para começar, você já tem. Tempo, pessoas, estrutura, dinheiro, isso tudo pode ser também vantagens que você já tem ao seu lado. A gente ainda vai falar bastante sobre isso no curso. E eu tenho certeza que você vai sair
com ideias bem legais. E um pouquinho mais sobre esse ponto dinheiro. Eu não quero dizer que não é importante, que não é necessário. Claro que o dinheiro muitas vezes move projetos e pode até ser o diferencial. O que eu estou dizendo é, muitas vezes que o dinheiro é considerado o gargalo, existem outros gargalos antes. Existem outras coisas nas quais você pode trabalhar antes de realmente ter que focar no recurso dinheiro. Falamos de recursos, mas tem que conseguir usar os seus recursos. E tá aí um outro baita ponto forte. Ser sempre prestativo. Você não precisa ser o melhor em termos de talentos específicos. Você pode ter muito sucesso se você fizer o melhor possível. Tem um ex-jogador de futebol chamado Belletti. Ele jogou no São Paulo, na seleção brasileira e até no Barcelona. Tinha muita gente que questionava se era bom ou não, mas uma coisa não dava para negar: o cara era esforçado. Teve uma entrevista que ele deu uma vez que ele mesmo disse: eu sabia que eu não era tão habilidoso que nem os outros jogadores, mas eu corria bem, então eu corria mais. E é muito legal pensar como tudo pode virar um ponto forte, dependendo de como você usa aquilo que você tem. Outra forma de a gente se desenvolver ainda mais é conseguir, depois de identificar os pontos fortes, conectá-los. Porque normalmente a conexão entre seus pontos fortes é algo bem único. Se você se perguntar como dá para conectar esses seus pontos fortes, dá para gerar combinações bem únicas, que vão destacar ainda mais quem você é. Eu, por exemplo, sempre fui apaixonada por tecnologia, por empreendedorismo, por entender como as pessoas aprendem, por ensinar e também por entender como as pessoas funcionam. E tem mais um monte de coisas, mas só essas já criam algo maior. A fase nova é um reflexo disso. Quando a gente junta tudo aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente faz bem, dá para criar muita coisa legal. Tem um outro ponto legal, que é sobre a forma como lidamos com os outros. Entendendo seus pontos fortes, você fica muito melhor para identificar os pontos fortes das outras pessoas também. E você não tem noção do poder que isso tem para se conectar com outras pessoas. Seja um radar de pontos fortes. Tem pontos fortes que você não tem, mas que com certeza seria muito útil se conectar com aquelas pessoas que têm. Tem vezes que tem algo que a gente gostaria de ter, mas que é melhor a gente trabalhar junto com outra pessoa que já sabe fazer isso direito. Vou dar um exemplo na minha vida. Contabilidade. Posso aprender? Posso, mas nesse momento, dedicar meu tempo para isso e fazer tão bem quanto outras pessoas da minha equipe fazem, não faz sentido. Minha equipe faz isso muito melhor do que eu. E quando a gente quer melhorar os nossos pontos fortes, tem várias maneiras de melhorar, muitas mesmo. Um dos pontos mais importantes é ter uma mente muito aberta. Tem que saber, as coisas vão mudar, estamos falando isso desde o começo do curso. E o valor das suas habilidades mudam conforme o mundo muda. Antes, fazer cálculo rápido era importante. Antes, ter uma super memória boa era importante. Hoje não é mais. Talvez seja tudo no seu telefone ou você possa fazer uma pesquisa. E outra coisa, não importa o quão bom você seja, você sempre pode usar o seu autoconhecimento para ser melhor ainda. A gente tem um livro na Encla, nossa editora, que se chama Versão Beta. Beta é um conceito que vem do mundo de tecnologia, do mundo de software, que é um conceito de um programa que ainda não está pronto e está em processo de melhoria. Nós, seres humanos, a gente está a vida toda em constante beta. Você nunca vai estar pronto. Você nunca vai saber tudo. Você nunca vai saber com perfeição aquilo que você quer fazer. Você vai estar sempre desatualizado. E você precisa saber lidar com isso. Você já ouviu falar sobre a história de afiar o machado? Tem um trecho do livro Comunicação Global que tem uma metáfora bem interessante sobre isso. No Alasca, um esporte tradicional é cortar árvores. Há lenhadores famosos, com domínio, habilidade e energia no uso do machado. Querendo se tornar também um grande lenhador, um jovem escutou falar do melhor de todos os lenhadores do país e foi procurá-lo. Quero ser seu discípulo. Quero aprender a cortar árvore como o senhor. O jovem super se empenhou no aprendizado das lições do mestre e depois de algum tempo achou que era melhor que ele. Mais forte, mais ágil, mais jovem, venceria facilmente o velho lenhador. Desafiou o mestre para uma competição de 8 horas para ver qual dos dois cortaria mais árvores. O desafio foi aceito
E o jovem lenhador começou a cortar árvores com entusiasmo e vigor. Entre uma árvore e outra, olhava para o mestre, mas na maior parte das vezes o via sentado. O jovem voltava às suas árvores, certo da vitória, sentindo piedade pelo velho mestre. Quando terminou o dia, para grande surpresa do jovem, o velho mestre havia cortado muito mais árvores. Mas como é que pode? Se surpreendeu. Quase todas as vezes que eu olhei, você estava descansando. Não, meu filho. Eu não estava descansando, eu estava afiando o machado. Foi por isso que você perdeu. Aprendizado é um processo que não tem fim. Sempre a gente vai ter o que aprender. E o tempo utilizado para afiar o machado é recompensado valiosamente. O reforço no aprendizado, que dura a vida toda, é como afiar o machado sempre. Participando dessa jornada, você está afiando o seu machado. E continue afiando. Para finalizar, ouvi uma frase muito legal que é sobre o que é mais importante, talento ou disciplina. Para você, o que é mais importante? Pensa um pouquinho, talento ou disciplina? O mais importante, eu acredito, é disciplina. Porque com disciplina você consegue fazer o que você quiser, com disciplina. Ainda mais quando encontra talento, daí você voa. As missões desse episódio vão ser bem legais para você ter ainda mais clareza sobre os seus pontos fortes. Você vai gostar bastante de fazer. E de novo, não fica com medo de errar. Não tem jeito certo nem jeito errado, tem o seu jeito. No próximo episódio a gente vai olhar para algo desconfortável, seus erros. Pode ter certeza que dificuldades vão aparecer na sua jornada. Vamos lá, continua dando o seu melhor, a gente tá junto e até o próximo episódio.